Por favor, vai. Quebra um galho. Aê, porra! Ó, gente, nós vai terminar agora a Baixa Idade Média. Vai ver uns negocinhos legais. Eu até separei aqui para vocês, ó, os mapinhas. Hoje eu fui inteligente, hoje eu separei as coisas que a gente vai ver. A gente vai terminar a Baixa Idade Média. Então a gente vai ver o que resta. No caso, Renascimento Urbano, Renascimento Comercial, a parte das cruzadas e a formação das monarquias nacionais. Então, obviamente, a gente vai ver em detalhes, mas como se formou Portugal, Espanha, Inglaterra, para sair desse negócio da Idade Média, de fragmentação política, de feudalismo, para a gente ir para os estados modernos, estados centralizados, tá bom? Então, a gente vai começar agora. A gente tinha parado nesse slide aqui, né? É esse aqui mesmo. Bom, gente, eu estava justamente falando para vocês de alguns dos elementos que levaram as cruzadas a acontecerem, tudo bem? Então, vamos recapitular rapidinho. A gente teve a paz do século XI, já falamos sobre isso, não vou explicar o que é. O que acontece é que a população aumentou muito, demais a conta, e aí você não tinha terra suficiente dentro da Europa para acomodar todo esse excedente de pessoas. Você não tinha terra para plantar essa comida. Além disso, a baixa nobreza queria subir socialmente, queria ter mais poder, mais prestígio e ir para a alta nobreza, só que sem terra isso não é possível. A gente está falando da Idade Média, o poder, a riqueza, o status está atrelado a você ter terras, não necessariamente só uma questão monetária. E por fim, você tinha o Papa, que dava com uma puta rixa com a igreja lá ortodoxa e queria resolver esse trem de uma vez por todas. Outro negocinho que eu esqueci de falar para vocês. Alguns comerciantes, podem anotar, se quiserem eu coloco no slide depois e disponibilizo uma versão mais atualizada para vocês, só que alguns comerciantes também estavam querendo uma marcha lá para o Oriente para restabelecer rotas comerciais. Lembra que eu mostrei aquele mapa para vocês das estradas do Império Romano? Pois é, aquilo não existia mais. Na Idade Média não existia. Viajar dentro da Idade Média, de um lugar para o outro, era extremamente perigoso. Então, uma expedição lá para o Oriente seria um jeito de deixar essas rotas menos perigosas e, por consequência, aumentar o comércio. Os comerciantes também queriam isso. Então, a gente tem uma questão aí, né, dos servos, de, não tem comida para todo mundo. Tem uma questão da baixa nobreza querendo aumentar seu poder. Tem uma questão da igreja, que queria resolver umas pendências lá com a igreja ortodoxa. E também tinha a questão dos comerciantes. Tem mais outros motivos, só que esses são os principais. Tudo bem? Então, vamos começar. Vamos recapitular rapidinho, então? Camponeses. Camponeses viam, os servos, eles viam as cruzadas como um jeito de melhorar suas vidas. Então, eles iam ter mais terras, portanto, iam poder plantar mais e iam ter mais comida. A pequena nobreza, que eram realmente os cavaleiros, que iam armados para lá, com espada, etc., eles viam isso como um meio para conseguir mais influência. Mais terras, você tem mais nobres, você tem mais concentração fundiária, você tem mais poder, no fim das contas. Comerciantes queriam mais contato com o Oriente, rotas comerciais mais seguras e, portanto, mais dinheiro. A igreja via as cruzadas como uma ferramenta para tentar sufocar a igreja ortodoxa e, por consequência, aumentar o seu poder. Então, isso é uma coisa que eu falei no finalzinho da última aula, que acabou não entrando na gravação, mas que eu quero repetir agora. Quando a gente pensa em cruzadas, a gente sempre pensa no motivo, na desculpa que usaram, no pretexto que usaram para as cruzadas acontecerem. Então, aquele negócio de vamos reconquistar a Terra Santa das mãos dos infiéis, nesse caso, os infiéis são os islâmicos, vamos pegar aquela terra de volta para a gente, vamos expandir o cristianismo, só que isso é um pretexto. É um pretexto que moveu muita gente para o Oriente Médio. Não me entendam mal. Muita gente foi lá lutar e morrer por Jerusalém por uma convicção religiosa. Mas a gente não pode negar que as cruzadas são muito maior do que isso. Elas são muito maior do que só uma desculpinha, um pretexto religioso. Cruzadas tiveram facetas políticas, econômicas e, sim, religiosas. Mas são todos esses fatores juntos. A gente não pode separar as coisas. É um evento muito maior do que só uma rixa entre islâmico e cristão, tá bom? E agora, a gente vendo algumas das cruzadas principais, a gente vai ver que simplificar as cruzadas para uma eterna briga entre o mundo islâmico e o mundo cristão também é errado, gente. Porque nem todas as cruzadas foram feitas contra islâmicos. Algumas cruzadas foram feitas contra católicos, de católico contra católico, como a gente vai ver agora.
Então, veja bem, aquela simplificação que a gente tem de cruzadas foi um movimento religioso feito pela cristandade ocidental para reconquistar terras sagradas no Oriente que estavam nas mãos dos islâmicos, isso é errado. Primeiro, porque não foi só um motivo religioso, tinha motivo político e econômico junto também. E segundo, porque algumas cruzadas nem foram para o Oriente. Algumas cruzadas nem foram contra o mundo muçulmano, foi contra o mundo cristão. Tá bom? Então, é foda desconstruir essas coisas agora, mas tenham isso na cabeça de vocês. Cruzadas foi muito maior do que a gente aprende no ensino médio. E os vestibulares estão começando a cobrar isso, cobrar essa magnitude do que realmente foi, tá bom? Aí à direita vocês estão vendo uma retratação de como realmente foi as cruzadas, enfim. Deixa aí uma besteirinha para vocês. Gente, o que é cruzadas? Qual que foi a primeira cruzada? A primeira cruzada aconteceu no ano de 1095, após um negocinho chamado Concílio de Clermont, que é uma região da França também, uma cidade, sei lá. Olha só, existiram cruzadas antes de 1095? Sim. A gente tem uma chamada Cruzada dos Mendigos, que não foi oficial, já vou chegar lá. Que, literalmente, por espontânea vontade, pessoas se juntaram e marcharam lá para o Oriente. Só que essas cruzadas antigas não eram oficiais. Elas não entram na canonização. O que eu quero dizer com isso? Uma cruzada, para ser oficial, ela tem que ser convocada pelo Papa. O Papa tem que ir lá e falar, ó, todo mundo aqui no Ocidente, bora lá para o Oriente, quem morrer lutando eu dou indulgência para a alma, esse tipo de coisa. Isso é uma cruzada oficial. Existiram várias cruzadas que não eram oficiais, igual eu acabei de falar para vocês. Cruzada dos Mendigos, Cruzada das Crianças, que foi uma que eles mandaram um monte de pivete lá, achando que não ia matar eles. Mataram, escravizaram, no final das contas, né? Aqui, a gente vai falar só das principais cruzadas oficiais. Então, a primeira cruzada oficial aconteceu após o Concílio de Clermont, quando o Papa Urbano II convoca uma expedição para o Oriente com o objetivo de conquistar as terras que estavam na mão dos islâmicos. Tudo bem? Essa é a chamada Cruzada dos Nobres, gente. Primeira cruzada que a gente tem. E ela conseguiu. É isso que eu quero comentar para vocês. Tiveram várias cruzadas. Um monte delas foi para o Oriente. Um monte delas foi para tentar conquistar Jerusalém. Mas a grande maioria falhou. Na realidade, todas falharam. Com exceção de uma. Eita, porra. Essa primeira aqui. Então, anota o que eu estou falando. A Cruzada dos Nobres foi a primeira e única cruzada que conseguiu retomar temporariamente Jerusalém e companhia, e aquelas outras regiões lá no Oriente Médio, da mão dos muçulmanos. E depois que eles conquistaram, os cristãos fundaram reinos católicos, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Então, gente, esse mapinha que eu vou estar apresentando para vocês é depois da primeira cruzada. Se vocês não estão reconhecendo essa região, ó, olha esse trem aqui, esse trem feio, isso aqui é Chipre, hoje em dia é um país, na verdade dois, ó ele aqui. Ó, a parte da Turquia, aqui na Anatólia, descendo onde fica o Líbano, essa região aqui. Tudo bem, gente? Essa região aqui. Eles foram para essa região, então saíram aqui da Europa. Ó, olha a andança. Lá da puta que me pariu e foram para cá. Ó, essa região que eles queriam dominar. Aqui está onde é o Estado de Israel e Jerusalém. A capital de Israel, não, a capital de Israel é Tel Aviv, pelo amor de Deus, está aqui. Jerusalém é uma cidade internacional, caguei. Eles queriam chegar aqui, tudo bem? E eles conseguiram, gente. Se vocês virem um mapa aqui, olha só, Reino de Jerusalém. Os cristãos chegaram lá e fundaram o que a gente chama de Estados Cruzados, tudo bem? Então, o que eu quero dizer? A primeira cruzada deu certo. Eles foram lá para o Oriente, conseguiram derrotar os islâmicos e fundaram, nessas terras que eles queriam conquistar, estados cruzados, estados católicos. Então, Condado de Edessa, Principado de Antioquia, eu já vi com Antíqua, mas tudo bem, Condado de Trípoli e o Reino de Jerusalém, tudo bem? Eles fundaram esses lugares, eram regiões administradas por cristãos. E vocês podem ver que um dos objetivos da nobreza foi atingido, ó, Condado de Edessa, Principado. Vocês veem que são cargos nobres. Então, são novas regiões do domínio ocidental que eles conseguiram pegar.
A primeira cruzada deu certo, deu muito certo, mas não deu certo para sempre. O que acontece, gente? Eles conseguiram, os cruzados conseguiram conquistar todas essas regiões, só que teve a resposta islâmica, teve a resposta muçulmana. Depois de um tempo, como é que é o nome da palavra? Quando é por etapa, meu Deus do céu. Gradualmente, os muçulmanos reconquistaram essas regiões da primeira cruzada. Então, tudo isso aqui, todos esses avanços que os cristãos, que os cruzados conseguiram, os islâmicos conquistaram de volta com o tempo, gradualmente, tá bom? Então, olha só, os muçulmanos, eles derrotam os novos reinos cristãos, eles derrotam esses estados cruzados que eu acabei de mostrar para vocês. Os cristãos, obviamente, tentam ter uma reação, tentam se defender, mas não dá, cara, não dá, porque quem estava lutando contra os cristãos era um cara, era um mito, a lenda viva não porque ele está morto há muito tempo, mas o cara foda, pica das galáxias, Saladino. Decora esse nome. Saladino é foda. Saladino, gente, era quem estava à frente dos exércitos islâmicos, tá bom? É um pouquinho mais complexo que isso, mas simplificando, é meio que isso. Saladino foi um dos maiores gênios militares da história da humanidade. Então, com a liderança deles, os islâmicos conseguiram reconquistar Jerusalém das mãos dos católicos em 1187. E essa foi a última vez, em 1187, que teve cristão dominando aquela região. Depois disso, eles nunca mais conseguiram retomar Jerusalém. Tiveram outras cruzadas para fazer isso, todas deram errado. Quer um exemplo? A terceira cruzada, gente. A Cruzada dos Reis, a mais famosa de todas, que reuniu um monte de rei da Europa, o rei da França, o rei da Inglaterra, pô. Ricardo Coração de Leão. Quem que nunca ouviu falar o nome desse cara? Por mais que não saiba exatamente quem que seja. É o rei do Robin Hood, tá? Só para contextualizar aqui. A Cruzada dos Reis, gente, ela acontece depois que o Saladino domina Jerusalém de volta. Depois que os islâmicos pegam essas regiões da primeira cruzada de volta. E eles tentam retomar ela. Então, ó, briga de gato e rato. Vamos lá. Eu sei que pode estar um pouquinho complexo, mas vamos lá. Primeira cruzada. O povo, os cruzados foram lá para o Oriente. Dominaram toda essa região. Depois de um tempo, os islâmicos retomaram essas terras. Eles absorveram de volta. Jerusalém, que era o foco das atenções, foi retomada em 1187 pelo Saladino. Então, tudo isso aqui voltou a ser islâmico. E aí, em reação, o Ocidente, a Igreja Católica, organizou a Cruzada dos Reis, a terceira cruzada, para tentar retomar essas terras. Tentar retomar as terras que eles tinham tomado dos islâmicos e os islâmicos tinham tomado de volta. Um pouco complexo? Sim, mas eu imagino que vocês tenham entendido. Bom, eles vão para Jerusalém, mas não dá certo. Eles acabam sendo derrotados. Terceira cruzada dá errado, gente. E aí, nunca mais, repito, depois de 1187, nunca mais uma entidade católica conseguiu dominar aquela região da Palestina. Ok? Bom, gente, e aí a última cruzada que eu quero falar para vocês é a quarta cruzada. Lembra que eu disse que você simplificar as cruzadas como uma briga entre cristãos e muçulmanos é errado? Tá aí a prova. A quarta cruzada, a cruzada comercial, ela começou com a ideia de ir lá para a Palestina, com a ideia de ir lá tomar Jerusalém de volta. Só que no meio do caminho, o povo que estava liderando a quarta cruzada desviou. Ela foi para outro lugar chamado Constantinopla. E a cidade foi saqueada. Gente, a quarta cruzada, no fim das contas, foi feita com o objetivo de restabelecer o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Por quê? Olha só que interessante isso. Olha só como mapinhas. Olha só como o mapa é importantíssimo para a gente estudar história. Eita, tô dando zoom. É o contrário. Gente, Constantinopla é onde hoje em dia fica Istambul. Istambul é aqui, capital da Turquia, não, Jesus Amado, sempre confundo. Cara. Istambul fica aqui, nesse lugarzinho que eu já mostrei para vocês, que o Leandro ama tanto, chamado Estreito de Bósforo. Então, o que acontece, gente? Para para uma rota marítima sair da Ásia e ir para a Europa, ela tem que necessariamente, por exemplo, para uma rota marítima sair da China para um lugar, para um produto vindo da China, vindo de outras regiões da Ásia,
para ela ir para a Europa, ela tem que passar pelo Estreito de Bósforo, ela tem que passar por Constantinopla. E aí o que acontece? O Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, não era tão flexível com isso. Ele monopolizava esse comércio. Como a Quarta Cruzada, os cruzados vão lá, descem a porrada no Império Romano do Oriente, saqueiam Constantinopla, hoje em dia Istambul, e restabelecem esse comércio. Eles quebram o monopólio que o Império Romano do Oriente tinha com as rotas marítimas que iam da Ásia para a Europa. Então, vejam bem, Quarta Cruzada foi uma cruzada de cristão contra cristão. Era cristão da Igreja Católica Apostólica Romana contra cristão ortodoxo? Sim, mas era cristão de qualquer jeito. Então, simplificar, de novo, mais uma vez, simplificar cruzadas como guerrinha entre muçulmano, entre islâmico e cristão, tá bem do errado, tá bom? Essas foram as cruzadas que eu quis trazer para vocês. Tem muitas outras, tem um monte de coisa e tudo mais, mas essas foram as que eu quis trazer. E uma coisinha que eu quero trazer a reflexão para vocês, gente, é que por mais que Jerusalém tivesse de fato sobre domínio islâmico, você não tinha nenhum impedimento por parte dos muçulmanos para que um cristão fosse lá visitar a Terra Santa. Não existia. Isso não existia, nem durante a Primeira Cruzada. Não tinha. Você podia ir lá por vontade própria, ir na Terra Santa, visitar o negócio e ir embora. Não tinha problema nenhum. Depois das Terceiras Cruzadas, isso também aconteceu. A Terceira Cruzada ela foi derrotada, só que o Ricardo Coração de Leão, ele admirava muito o Saladino, e vice-versa. E aí eles chegaram num acordo. Olha só, Jerusalém continua sob seu domínio, continua sob o domínio islâmico, mas os cristãos do Ocidente vão poder visitar a Terra Santa desde que desarmados, desde que sejam peregrinos. Tá bom? Então, não era sem tolerância. Inclusive, gente, uma coisa que cai bastante em vestibular, o mundo islâmico como um todo, a gente tem hoje a visão do ISIS, do Estado Islâmico, que é uma coisa bem do autoritário, bem do explodir coisa, mas aquela época, em alguns aspectos, os islâmicos eram muito mais tolerantes que os cristãos. Muito mais. Em alguns aspectos, tá, gente? Não pode generalizar. Mas eles tinham uma tolerância muito maior para a ciência, para descoberta científica. Tanto é que os maiores médicos da Idade Média são todos árabes. Todos. Isso cai no vestibular às vezes. Essa tolerância que o mundo islâmico tinha com a ciência. Ok? Gente, alguma duvidazinha? Tá tudo ok? Pode falar. Pode falar, Leandro, desculpa. Não, então tá, beleza. O que eu ia te perguntar? Eu ia te perguntar sobre esse negócio do comércio de novo e sobre a das cruzadas que você falou que nem esse último que teve, não era cristão contra cristão. Isso, então, cristão. Te enchendo o saco. O que foi? Não, sim. Aí, o que eu tô tentando pensar, elaborar na minha cabeça isso. Então, só foi esse negócio específico ou já teve outras guerras cristão contra cristão? Porra, que mais teve estranho aí. Tá, é que a gente não vê. Mas teve muita briga. Pô, França e Inglaterra brigando é cristão contra cristão. Era o estreito que você falou que eu gosto? Bósforo. Peraí, deixa eu ver as perguntinhas. Tô olhando, peraí. Mari, fala aí. Peraí, isso aqui não é meu não, né? Não, desculpa, professor, mas era sobre isso mesmo, que perguntaram qual seria a segunda cruzada. Aí o senhor estava até lendo a mensagem, eu falei que a segunda cruzada seria a dos nobres, não é? Porque foi a primeira que deu certo, mas já era a segunda. Não, então, olha só, eu posso ter confundido aqui. Concílio de Clermont, em 1095, foi o concílio que começou a Cruzada dos Nobres, entendeu? Foi ele que autorizou essa cruzada a acontecer. Segunda cruzada, gente, eu não coloquei porque, foda-se. Tipo, é muita cruzada, a gente não ia ter tempo, aí eu acabei não colocando, entenderam? Tá tudo ok agora? Ah, tá, beleza. Achei que o concílio já era uma cruzada. Isso, é o concílio, tipo assim, o aval do Papa, o Papa falando, tá de boa ir lá matar uns caras, eu deixo quem morrer, quem matar, tá com indulgência eterna aí. Inclusive, gente, isso é muito importante. Tem muita gente que fica, mas meu Deus do céu, o cristianismo não é isso, o cristianismo prega não violência, como é que organizaram uma coisa como as cruzadas? Então, gente, é porque o Papa, eu juro por Deus, ele dava aval, ele falava assim, olha só, quem morrer em batalha lá no Oriente pela cristandade, tá com indulgência perpétua.
qualquer pecado que você cometeu antes e depois está perdoado. Então, você matar alguém, não importa. Entenderam? Tanto é, gente, isso que eu vou falar é muito aleatório, vocês não precisam decorar, mas eu quero que vocês entendam como é que funcionava. Isso aqui, peraí, é uma Morning Star. Isso aqui é uma arma, tudo bem? É uma massa espinhosa e tudo mais. Quem usava isso daqui, essa arma, quem usava era só quem era clérigo, quem era bispo. Tinha bispo, olha só, tinha bispo que rezava a missinha e tudo mais, que ia para as cruzadas, que ia descer a porrada em todo mundo, e usava essa arma. Por que essa arma especificamente? Porque em alguma passagem da Bíblia falava, você não pode ferir alguém com uma arma cortante. Aí o que o povo pensou? Pô, então espada não pode. Mas pera lá, espada não pode, mas... E essa marreta aqui que eu dou na cabeça da pessoa, a cabeça massa? Eu não tô cortando, eu tô amassando a cabeça, então pode. Então era meio que assim, entendeu? Eles pegavam lá o evangelho, esses troços, davam uma tortada da hora. Vocês não precisam decorar isso, eu nem vou repetir isso aqui, porque é só curiosidade, tá bom? Só curiosidade, só pra vocês entenderem como é que funcionavam as coisas. Beleza? Eu queria te perguntar outra coisa. Esse negócio dos muçulmanos no comércio, você pode falar mais deles? Porque tem uma questão que fala sobre isso e eu achei interessante. Então, gente, ó, do comércio, olha só. O Alisson e os templários não usavam espadas? Usavam, só que eles não eram bispos. Eles não tinham esse juramento de não ferir alguém com um objeto cortante. Gente, tinha 2 jeitos de fazer comércio para o Oriente. Do Oriente para o Ocidente. Rota marítima, que tinha monopólio, o que eu acabei de falar para vocês, que a Quarta Cruzada quebrou o monopólio, e a Rota da Seda. Tá bom? A Rota da Seda. A Rota da Seda era uma rota terrestre. Ela mudou ao longo da história. Ela mudou de caminho. Tem um monte de caminho que chama Rota da Seda, mas eram rotas terrestres que ligavam o Oriente ao Ocidente, tudo bem? De qualquer jeito, sempre passava intermediário aqui nos povos árabes. Tanto é que é por isso que o povo árabe é conhecido por comércio e tudo mais, porque eles eram comerciantes, eram muito bons nisso. Quem que quebra a Rota da Seda? Quem que deixa isso aqui inútil? Os nossos amigos portugueses, nossos amigos lusitanos, quando eles contornam a África e chegam e acham outro caminho para chegar nas especiarias. Ok? Ô, professor. Pode falar. Eu queria entender, na verdade, queria entender não, só queria ver se o assim tá certo, porque eu aprendi como a Quarta Cruzada, né? Aí eu vi que tem o nome, Cruzada Comercial. É porque foi por conta da consequência dessa expedição mesmo, assim, por conta que os cruzados, eles pegaram os produtos que foram saqueados, né, e venderam e tal, era por causa disso mesmo o nome? A Cruzada Comercial é porque ela restabeleceu o comércio. Olha só, gente, eu tô sendo muito, caralho, enfim, eu vou correr com o tempo aqui, mas enfim, tô sendo muito detalhista aqui. A Quarta Cruzada, ela começou para ir para Jerusalém. Só que aí deu errado. Eles não tinham mantimento suficiente para chegar lá. Não tinha comida, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eles estavam no meio do caminho, eles estavam no meio do caminho, cadê o Google Earth, Jesus amado? Eles estavam mais ou menos aqui, ó. Caralho. Eles estavam mais ou menos aqui, ó. Entre ir para a Palestina e entre a Europa. Eles falaram, cara, não dá mais para voltar, a gente tem que ir para frente. Porra, mas a gente não tem dinheiro. Vamos saquear uma cidade. Qual cidade que é rica? Constantinopla. Saquearam Constantinopla. Foi literalmente isso. Aí acabou que eles quebraram esse monopólio que o Império Romano do Oriente tinha com as rotas comerciais. Eles abriram o comércio, tá bom? É por isso que chama Cruzada Comercial. Por consequência do saque e da treta aí, eles abriram o comércio Oriente-Ocidente. Quebrou esse monopólio de rota comercial, os produtos ficaram mais baratos. Tá bom? Ô, Edu, deixa eu então te perguntar. Então, eu sei que você tá nervoso, pera um minutinho. Essa cruzada comercial era então, para também desbancar os muçulmanos, porque eles faziam esse comércio e era meio que monopolizado por eles também, ou não? Não. Esse comércio aqui, do Estreito de Bósforo, era do Império Romano do Oriente, tá bom? Não, era sim, deles. eu sei. Só que, por exemplo, quem fazia esse comércio que você tinha falado eram os muçulmanos, ou não? Uma parte deles. Era uma etapa, tudo bem? Então, assim, gente, olha, de novo, olha o tamanho da Rota da Seda. É intermediário. Todo mundo faz comércio. Os chineses fazem, aí eles passam para os árabes, aí eles passam para o povo do Oriente, aí eles passam para o povo da Europa, entendeu? Beleza. Só não tinha acesso a outra igreja, os outros cristãos, os outros da outra igreja. Não da... O quê? Ó, gente, e só falando uma coisinha aí que eu vi que estão zoando os cristãos nos comentários dessa época e tudo mais.
Só lembrando, gente, isso cai em vestibular também. Tem uma equivalência aí da violência, por um lado, dos muçulmanos e do lado dos cristãos. Cruzadas foi uma bosta generalizada. Era violência para tudo quanto é lado, não tinha certo, tinha errado, não tem bonzinho, não tem malvado, não. Tá bom? Vamos continuar. Jesus amado. Então, já que a gente está falando tanto assim das cruzadas comerciais, da Rota da Seda, etc., vamos falar do renascimento comercial. Olha só, gente, por bem ou por mal, intencionalmente ou não, as cruzadas facilitaram a abertura do comércio com o Oriente. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês. Império Romano tinha um monte de estrada, tudo ligadinho. Quando o Império Romano cai, essas estradas vão pro caralho. Fica perigoso viajar na Europa. Depois das cruzadas, eles não só quebram Meu Deus do céu, como é que chama? Quando só você pode fazer uma coisa? Gente! Monopólio? Isso! Obrigado, Deus. Eles quebram o monopólio do comércio marítimo do Império Romano, mas eles também deixam as rotas terrestres mais seguras. Então agora era seguro viajar. E se é seguro viajar, alguém pode sair da França com os famosos vinhos franceses e ir para, sei lá, para o meio da Europa vender. Antes era difícil fazer isso. É muito perigoso. As estradas tinham bandidos, larápidos, esse tipo de coisa. Então, cresce o mercado consumidor e cresce a oferta. Porque agora as pessoas podem comprar esses produtos que vêm do Oriente como comercializar para dentro da Europa. E agora as pessoas têm acesso a isso. E tendo acesso, eles conseguem comprar. Tudo bem? E aí, né, nessas rotas agora, que estão mais seguras, nesses caminhos comerciais que a gente tem na Europa, em alguns lugares vão surgir as famosíssimas feiras de comércio. Então, são literalmente pontos que as caravanas de comércio param e vendem seus produtos. Algumas delas permanentes, como, por exemplo, a mais famosa de todas, a região de Flandres, que hoje em dia fica na Bélgica, era uma grande região comercial. Então, o renascimento comercial é isso. Cruzadas ajudaram muito nisso. Não foi só as cruzadas. Também teve questão aí da paz do século XI e tudo mais. Teve abertura de comércio com o Oriente, cresceu o mercado consumidor. Isso gerou novos entrepostos comerciais. Isso gerou um fluxo comercial maior. Tá bom? E vamos falar do outro renascimento que está justamente ligado a isso. Gente, lá para o finalzinho da Baixa Idade Média, o feudalismo começa a entrar em crise. São vários os motivos que levam ele a entrar em crise, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas, basicamente, por causa, olha só quem está voltando aqui, da paz do século XI, os feudos começam a não ter mais espaço para todo mundo. É literalmente espaço, não tem mais jeito de acomodar esse povo. Não tem mais jeito de ter mais plantação. E aí, com o tempo, aquelas leis de servidão e que você tem que ficar atrelado à terra, elas são flexibilizadas. E as pessoas podem agora sair dos feudos. Então, eles saem dos feudos e voltam para cidades, que nunca deixaram de existir, mas estavam desocupadas ao longo de boa parte da Baixa Idade Média, da Idade Média como um todo, na realidade. Bom, eles vão para essas cidades e estão buscando proteção nessas cidades. E aí o que acontece? Naturalmente, o povo que sai do feudo e vai para a cidade constrói muralha ao redor da cidade. Igual era o feudo, gente. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Esqueci de mostrar isso aqui. Vou mostrar uma imagem. O feudo nada mais é, já disse isso para vocês, que terras onde tem um castelo no meio. E em caso de invasão, o povo, os servos, vão para dentro do castelo se proteger. Isso é um feudo, ok? A ideia dos burgos, que a gente vai ver agora, é a mesma. São cidades muradas, ok? E quando tem problema, o povo vai para dentro dessas muralhas, o povo entra dentro. Aí a gente tem o surgimento dos burgos, ou seja, o povo volta para as cidades estão desprotegidas, aí eles constroem essas muralhas, planejam essas cidades muradas, que hoje em dia a gente chama de burgo. E é daí que vem o termo burguesia. Só que não é a mesma burguesia que o Marx fala no Das Kapital, a gente vai chegar lá ao longo das próximas aulas, tudo bem? Bom, gente, agora a gente está na cidade. E por a gente estar na cidade, a gente tem novas funções sociais. A pirâmide social da Idade Média, que era servo, nobreza e clero, começa a mudar. Porque a cidade traz novas demandas. Você tem uma cidade agora, tudo bem, quem que vai pavimentar a rua? Quem que vai fazer a forja? Quem que vai produzir comida? Quem que vai fazer esse tipo de coisa? A cidade cria novas funções. Ela cria a necessidade de empregos mais especializados.
mais médicos, mais advogados, mais cirurgiões, mais engenheiros, tudo bem? Isso tudo surge com o tempo. E essas novas funções sociais, esse novo povo, ele se aglomera nas chamadas guildas. Como é que funcionava, gente? O conhecimento dentro da Idade Média era muito disperso. Você não tinha um lugar centralizado para aprender, pelo menos não até então. Você não tinha um lugar especializado para aprender. Você não tinha, tipo, uma aulinha, igual vocês estão tendo, que a gente senta e aprende. Não, era muito a caralha. Cada pessoa... Então, por exemplo, um engenheiro descobre uma técnica e ele mantinha isso só para ele, porque não tinha onde ele passar esse conhecimento. Isso não tinha isso na época. Não tinha uma escola, não tinha uma universidade até agora. E aí eles fundaram as guildas. As guildas eram grupos de certas profissões, de certos ofícios, feitos para compartilhar conhecimento. Tudo bem? Então você tinha uma guilda dos engenheiros, uma guilda dos médicos, uma guilda dos comerciantes, onde eles compartilhavam conhecimento e regularizavam sua profissão. E aí é também nessa ideia de guilda, de você deixar o conhecimento centralizado no único ponto, que a gente tem o surgimento, o renascimento das universidades. Então, Bolonha, Oxford, Sorbonne e etc. Essas cidades começam a ter lugares especializados para educação. Elas começam a ter lugares especializados para o conhecimento, para a transmissão de conhecimento e para a formação de profissionais cada vez mais especializados. Então, olha só, o renascimento urbano levou ao surgimento de novas funções sociais, que também, por consequência, levou ao surgimento de guildas e de universidades. Olha só como é importante, tá bom? E, por fim, essas cidades, normalmente, ficavam dentro de um feudo. Olha só que interessante. Então, você tinha um feudo, que era como se fosse uma grande área, uma grande roça, e no meio dessa roça você tinha uma cidade. Essa cidade tinha que pagar tributos a esse feudo. Com o tempo, elas ficaram independentes. Elas se separaram desses feudos. Elas se tornaram autônomas, que é o que a gente chama das repúblicas italianas e das comunas na França. Então, as cidades independentes da Itália são chamadas repúblicas e as cidades independentes da França são chamadas de comuna. Eu sei que está confuso ainda, já vou abrir para dúvida, mas olha só para vocês entenderem, para ficar ligadinho na cabeça de vocês. Renascimento urbano e comercial. Por que aconteceu? Primeira coisa, paz do século XI, que a gente teve aumento demográfico. Feudos não suportam mais esse aumento demográfico. Menos guerras, rotas comerciais mais seguras. Viajar dentro da Europa se torna mais seguro. As cruzadas, mais outros fatores. Elas também ligaram de uma vez por todas o Oriente com o Ocidente e contribuíram para tornar essas rotas internas mais seguras. Aí a gente tem o renascimento comercial, surgimento de novas camadas sociais, das feiras de comércio, e tudo isso junto faz surgir o renascimento urbano, faz acontecer o renascimento urbano. Eita porra, a gente tá atrasado. Ficou claro para todo mundo? Tá tudo bem? Nós temos que correr, gente. Você pode só repetir esse negócio da independência dos feudos? Eu acabei não pegando, eles tinham que pagar o quê? Ah, e da peste negra que eu perguntei, desculpa. Agora, a gente vai ver agora. É o seguinte, as cidades normalmente ficavam dentro de terras de feudo. Então, o senhor feudal, ele tinha uma terra gigantesca e dentro de algum lugar da terra dele tinha uma cidade. Aí essa cidade tinha que pagar imposto para esse senhor feudal, porque ela estava, teoricamente, dentro da terra dele. Com o tempo, essas cidades conseguiram conquistar a sua independência. E como é que chamavam essas cidades independentes? República, na Itália. Peraí. E comuna, na França. Ok? É a mesma coisa com nome diferente. Então, as repúblicas italianas, Veneza, Gênova e etc., são as cidades independentes. Beleza? Aí falou, já tinha faculdade na época das espadinhas. Gente, Oxford, a Universidade de Oxford é mais velha que o Brasil. Ela tem mais de 1000 anos. Só para vocês terem uma ideia. Pode falar, Léo. Sei que você tá com o microfone ligado, tio. Desculpa. Beleza, gente? Eu acho que é. Peraí. Não, foda-se, depois eu vejo isso. Gente, vamos lá. Mas olha só como as coisas estão conectadas. Como as coisas estão ligadinhas. E história é sempre um processo e dá pra gente entender. Tava tudo lindo, tudo maravilhoso até agora. Puta, renascimento urbano, renascimento comercial. Daqui a pouco a gente vai ter o renascimento mesmo, artístico, tudo bem? Olha que tudo lindo, que tudo maravilhoso. Só que aí veio a desgraça.
A gente teve, por um lado, a paz do século XI, que foi um dos fatores que permitiu tudo isso que a gente está vendo agora. Só que aí chegou no século XIV, irmão. E o século XIV não perdoou. E o século XIV deu uma desgraça. Gente, no século XIV, a gente vai ter um negócio chamado crises do século XIV, que vão ser uma série de acontecimentos que vão desgraçar completamente a Europa. São muitos. Eu vou destacar 3 para vocês, ok? Primeiro acontecimento, gente, é uma onda generalizada de fome. Por algumas mudanças climáticas, o começo do século XX, os primeiros 20... Século XX não. Os primeiros 20 anos do século XIV, teve muita chuva. Muita chuva, acabou tendo enchente, alagou as plantações. E aí você teve, cara, perda de lavoura total. Não tinha comida na Europa. O povo começou a passar fome foda. Então, primeira crise do século XIV, fome. Muita gente morrendo. Muita gente morrendo. Segunda crise, que eu quero falar para vocês aí, né, que tá aí no dia a dia, peste negra, tá bom? Peste negra é conhecimento geral, então eu vou falar rapidinho. Uma doença, uma bactéria, né? Acho que é uma bactéria. Ela foi trazida da Ásia justamente por essas rotas comerciais. Então é o seguinte, gente, olha só como as coisas são uma merda. Renascimento urbano, renascimento comercial. Renascimento comercial, mais contato entre Oriente e Ocidente. Renascimento urbano, uma coisa que a gente está acostumado hoje em dia, mais aglomeração. Perfeito para peste negra. Como é que funcionava, gente? O rato. Ai, meu Deus do céu. A peste negra, ela é uma bactéria que fica no estômago de uma pulga. Aí a pulga vai lá e pica o rato. E o rato também fica com essa doença, ele fica doente e tudo mais. Aí o rato transmite a pulga fica no rato. Vocês têm isso em biologia, não vou nem entrar em detalhes aqui, porque não é meio da minha área. Aí a pulga, ela fica. O rato transmite a pulga. Transmite, não, meu Deus do céu. O rato aloja a pulga fica no rato e, eventualmente, a pulga pica os humanos e aí transmite a peste negra. Então era assim que funcionava. Então a pulga no rato, o rato no homem, a pulga, blá, blá, e a velha fiar. Funcionava desse jeito. E aí, gente, vocês podem ver que o rato, ele transmite a pulga e a pulga pica nós e dá a doença. Porra, gente, Idade Média, a grande parte das cidades da Idade Média tem esgoto a céu aberto. Não tem sistema de abastecimento de água. O povo joga merda na rua. Perfeito para rato, cara. Aí os ratos começaram a se multiplicar, a doença veio da Ásia, pegou. Peste negra pegou da hora aí, matou 1/3 da Europa, aproximadamente. Eu já vi esses dados sendo contestados, tem gente que fala que foi 50% que tiveram ondas da peste negra, mas no geral, 1/3 da Europa morreu. E aí, obviamente, gente, as pessoas morrem. Todo mundo morre, tanto nobre, quem é da riqueza, quanto servo. Servo morre, não tem produção de comida. Comerciante morre, não tem comércio. Por causa da peste negra, a gente tem um desabastecimento generalizado de comida, o comércio sofre muito e a miséria aumenta. E o foda é que a peste negra foi vista como um castigo divino. Então, a medicina, quando ela foi tratar a peste negra, ela entrou muito mais nessa onda de misticismo do que de pragmatismo. Então, o povo achava que era Deus ficando puto. E aí tem relato, gente, de pessoas se açoitando, se dando chicotada para tentar agradar a Deus. Para, olha, eu sou um pecador, tô me dando uma chicotada aqui, por favor, para a peste negra, para a peste negra. Aí foi foda, foi uma época muito triste. A gente tem a representação, eu quero acabar com a infância de vocês. Essas máscaras desses médicos da Idade Média não são da Idade Média, tá, gente? Essas máscaras aqui, que são tão conhecidas, são do século XVI. Mas eu deixei aí para vocês porque é o grande símbolo da peste negra. Tá bom? Segunda, vamos lá. Crise do século XIV, uma série de acontecimentos que desgraçaram a Europa. Primeiro foi a fome, segundo foi a peste negra. Essas duas juntas geraram muitas mortes. Muita gente morreu. O que deu queda na demografia, gente. Tinha mais gente morrendo do que gente nascendo. Camponeses começam a morrer, a produção de comida cai. Produção de comida cai, os nobres, os senhores feudais, ficam desesperados, porque não tem comida. E aí, o que ele faz? Eles jogam o peso dessa falta nos servos. Então, eles aumentam impostos, eles endurecem ainda mais a servidão. Então, não tem jeito nenhum de um servo sair do feudo agora e coloca os caras para trabalhar quase 24 horas por dia. E aí, por causa disso, a gente tem a terceira crise do século XIV.
revoltas camponesas, também chamadas de jacqueries, ou jacquerie, sei lá, falem do jeito que vocês quiserem, que são literalmente levantes camponeses contra os nobres. Os mesmos nobres que aumentaram os impostos, aumentaram as taxas, endureceram a produção, esse tipo de coisa. Então, 3 crises que estão relacionadas: fome, peste negra, revoltas camponesas. Tudo isso fez a produção de alimentos cair, as mortes não pararam. O século XIV foi um século bem merda para a Europa. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Essa parte, Jesus amado? A gente vai acabar na hora. Quase na hora. Peraí. Peraí, a pergunta tá aqui, tô no lugar errado. Renascimento comercial urbano tem a ver com o surgimento da burguesia? Sim, a gente vai ver isso nas próximas aulas. Porque é o surgimento de uma camada nova, uma classe média. Não tinha classe média na Europa. Ou era pobre ou era ricão. Agora tem. Burguesia que chama. Não, morri, cruzada. Tem mais nenhuma, né? Acho que não. Professor, estou com dificuldade de situar referente aos acontecimentos. Alguma dica? Como assim? Tipo, eu não entendi. Fala aí, na moral. Tipo, você está com dificuldade para deixar em ordem os acontecimentos? Ou, tipo, a cronologia, algum desses negócios? Para entender cronologicamente. Beleza, então, vamos lá. Primeira coisa. É porque é disperso. Realmente, essas coisas aconteceram ao mesmo tempo. É isso que é foda. Primeira coisa. Paz do século XI. Já expliquei o que é para vocês. Anota a paz do século XI na cabeça. Cruzadas. Cruzadas reestabeleceram o comércio entre Oriente e Ocidente. Reestabeleceram conexão. Por causa da paz do século XI, das cruzadas, a gente tem o renascimento comercial. Certo. Além disso, esse renascimento comercial, junto com a paz do século XI, junto com as cruzadas, resultou no renascimento urbano. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Renascimento urbano e renascimento comercial acontecem juntinhos. É por isso que você deve estar confuso. Aconteceu ao mesmo tempo. Tudo lindo, tudo perfeito, maravilhoso. Século XI, XII, XIII, crescimento das cidades, volta do comércio, tudo lindo, tudo perfeito. Século XIV, começa as merdas. Século XIV começa a dar problema. Você tem a primeira onda de fome nos 20 anos iniciais do século XIV, aí você tem a peste negra, e por decorrência dessas duas, os nobres aumentam impostos e tem as revoltas camponesas. Também, de novo, é tudo quase ao mesmo tempo, tá bom? É por isso que é foda. Então a gente tem, lá no começo, para o século XI, aumenta a população, deixa as rotas mais seguras, aí cruzadas, comércio, renascimento comercial, renascimento urbano ao mesmo tempo, e por consequência deles, você tem aglomeração, é por isso que você tem peste, tá bom? E aí, por causa disso, crise século XIV. Tudo bem? Nossa, gente, vamos correr aqui, que eu não quero passar do horário de 6. Ai, deu para entender mais ou menos? Agora? Você define um horário lá até que horas? Acho que era até 1 hora, no caso. Eu falei que eu podia passar 15 minutinhos, é isso que eu vou passar, tá. irmão. No máximo. Gente, vamos correr, então. Tá acabando. É no fim do século XIV, no fim do século XIV não, é no fim da Idade Média, da Baixa Idade Média, que a gente tem a formação das monarquias nacionais. Então, gente, vamos recapitular toda a Idade Média? O que é a Idade Média? O que motivou a transição da Idade Antiga para a Idade Média? Queda do Império Romano, do Ocidente. O que isso causou? Descentralização política. E ficou descentralizado por boa parte da Idade Média. Por grande parte. Então, senhor feudal, cara. Cada feudo autônomo, cada feudo mandava em si, tinha suas leis, seus costumes, suas tradições. Quando que isso vem a mudar? Na formação das monarquias nacionais. E é justamente quando isso acontece que a gente tem a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, Império Romano acabou, descentralizou tudo, Idade Média. Formação das monarquias nacionais, começou a centralizar de novo, Idade Moderna. Entenderam a transição? Como é que funcionava? É difícil a gente falar da formação das monarquias nacionais, porque cada país passou por um processo. Portugal passou por um que é diferente da Espanha, da França, da Inglaterra. Só que a gente pode falar de algumas coisinhas que foram comuns a todos. Gente, primeira coisa, você estava tendo uma dificuldade gigantesca de realizar comércio durante a Idade Média e controlar as rebeliões dos camponeses. Mais do que isso, você estava tendo uma dificuldade imensa de controlar a peste negra. Por quê, gente? Olha só.
várias cidades, vamos pensar agora no micro. As cidades italianas, Gênova, Veneza, que eram regiões comerciantes, mercantes, que tinham muito fluxo comercial, elas se fuderam com a peste. Porque a peste chegou direto nelas. Chegou direto do Oriente para o porto italiano. Tomaram no cu. Cada cidade, Gênova, Veneza e etc., tinha um jeito de lidar com a peste negra. Então, por exemplo, uma cidade italiana falava, olha só, todo navio que chegar do Oriente tem que ficar 30 dias isolado. Trantine, igual eles falam. Outra cidade italiana fala, não, aqui é o seguinte, todo navio que chegar do Oriente tem que ficar 40 dias isolado. Quarantine que é de onde vem quarentena, esse termo que a gente sabe tanto. E é fácil para a gente entender por que essas coisas davam errado, porque a gente está vivendo isso. Porque olha só, gente, se você faz seu trabalho certinho para combater a peste negra, se você fica de boa, respeita as autoridades sanitárias, faz a quarentena, etc., não adianta nada se o seu vizinho não fizer. Não adianta nada. Vamos usar o exemplo, não adianta nada São Paulo fechar por N, não fechou, mas não fechar por N motivos, se o Brasil inteiro não fizer um negócio generalizado. A mesma coisa aqui na Europa, só que era pior ainda, porque era cidade para cidade, feudo para feudo. Cada lugar tinha um jeito para lidar com o desabastecimento do comércio, com o desabastecimento da comida, com as rebeliões e com a pandemia da peste negra. Então vocês percebam, gente, que enquanto fosse cada região autônoma, nunca iam resolver esses problemas. Não dava. Além disso, as dinâmicas de poder se transformam com o surgimento da burguesia, com o surgimento de uma classe média. As coisas não estão mais como eram antes, não é só servo e nobreza, agora a gente tem uma classe média aí que está subindo no poder, Então percebam, gente, que gritava por uma centralização do poder, porque sem uma centralização do poder, não tinha jeito de lidar com as crises do século XIV. Era impossível, não tinha jeito. Bom, a gente tem o pioneirismo dos reinos ibéricos. O que eu quero dizer com isso? Os primeiros países a se unificarem na Europa foram Portugal e Espanha. Portugal ainda no século XIII. Tá bom, gente? Então, antes das crises do século XIV. Isso que eu acabei de falar para vocês é mais para a França, para a Inglaterra, esse tipo de coisa. Os primeiros países a se unificarem são Espanha e Portugal. E é justamente por isso, meus queridos, vocês viram isso com a Camila, eu tenho certeza, que Portugal foi pioneiro nas rotas marítimas. No périplo africano, no descobrimento de novas rotas para as Índias. Foi por isso que eles conquistaram as melhores colônias quando chegaram às Américas, porque França e Inglaterra ainda não estavam unificadas, ainda não estavam com a força, com a força que o Estado de Portugal e o Estado de Espanha tinham. Tudo bem? Então agora a gente vai ver. Portugal e Espanha se unificaram mais cedo. E Inglaterra e França? Como é que eles se unificaram? São os países mais importantes. Bom, gente, a Inglaterra se unificou com a Magna Carta e com a Guerra das Rosas. Calma, vocês não entenderam nada, mas calma, que eu já explico isso para vocês daqui a pouquinho. Beleza? Eu vou voltar aqui. Calma, que eu já vou voltar aqui. Gente, no finalzinho da Idade Média, a gente tem esse fator aqui, que também contribuiu muito, muito para a unificação da Inglaterra e para a unificação da França, tá bom? A Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, piadas, foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra. Basicamente, resumindo muito a ópera, o rei francês morre sem deixar um herdeiro direto, sem deixar um herdeiro homem. E aí você tem duas brigas, e aí você tem duas pessoas disputando o trono francês. Uma, que era o Philippe de Valois, que é francês, e o outro, o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra estava reivindicando o trono da França. Não entenderam porra nenhuma, né? Eu sei que não, porque essa parte é muito complicada. Vai passar um pouquinho mais do tempo, mas enfim. Peraí, vocês entenderam absolutamente nada? É óbvio que vocês entenderam, porque é muito difícil. É muito abstrato. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Peraí. Vocês estão escutando, gente? Ó, vocês estão escutando? Ajudar o outro em caso de ataque inglês. Dá para escutar? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza, então. Que ficaram cercados. Eita, Prelo. A crise que serve de estopim para a guerra parece uma novela, marcada Presta por atenção. mortes suspeitas e traições. Ela começa com a morte de Filipe IV, rei da França, em 1314.
Ele foi sucedido por seu filho mais velho, Luís X, que reinou apenas por 2 anos antes de morrer, deixando um filho recém-nascido e uma filha, Joana. O bebê morreu com 5 dias de vida, iniciando uma crise sucessória. Uma mulher poderia herdar o trono? Outro Filipe, irmão de Luís, alegou que não, baseando-se na lei sálica dos francos. Passou a sobrinha para trás e foi coroado rei como Filipe V. 6 anos depois ele morreu, também deixando apenas filhas. Com isso, o trono foi para o último filho homem de Filipe IV, Carlos IV, que reinou também por apenas 6 anos. Quando ele morreu, sua terceira esposa estava grávida, e, por 2 meses, a França foi governada por um regente esperando o nascimento do bebê. Como nasceu uma menina, o trono ficou vago, com 2 pretendentes. Um era o regente, sobrinho de Filipe IV, Essa parte é importante. Filipe de Valois. O outro era neto de Filipe IV. Ele era conhecido como Eduardo III e, ele era rei da Inglaterra. Olha a bagunça. É óbvio, vocês não precisam saber isso de cabeça. O que vocês têm que saber é: o Filipe de Valois e o rei da Inglaterra, eles eram parentes, os dois estavam brigando pelo trono da França, e é isso. E aí a gente tem o início da Guerra dos 100 Anos. Tudo bem, gente? Bom, além disso, a Inglaterra... Eu acho que eu tenho esse mapinha aqui. A Inglaterra estava querendo dominar a França, porque a França tem regiões muito férteis. Gente, assista esse vidinho depois, eu vou deixar na descrição para vocês terem uma ideia. Que Guerra dos 100 Anos não cai muito, então nem quis passar detalhado para vocês. Mas esse aqui é um mapa da Europa, já no finalzinho da Idade Média, já no finalzinho da Guerra dos 100 Anos, tudo bem? E a Inglaterra, vocês percebam, ela tinha algumas partes da França, onde hoje em dia é a França, sob seu controle. Então a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra pelo trono francês, entre a Inglaterra e a França, e também uma guerra por território. A região da França, a França é uma região muito fértil. A Inglaterra queria dominar a França como um todo. O rei da Inglaterra queria ser rei da Inglaterra e da França, tá bom? É isso que motivou a Guerra dos 100 Anos. Aí uma cacetada de reviravolta, irmão, e guerra, e vai pra lá, guerra pra cá. 116 anos de história. No final das contas, quem ganha a guerra mesmo foi a França, ok? Mas isso não é importante, o tão importante assim para essa aula. O importante é que, eita, pelo, depois da Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França se unificam. Elas se tornam centralizadas, porque é impossível lutar uma guerra tão longa, tão cara, tão dispendiosa, sendo descentralizado como era a Inglaterra, como era a França, lutando de feudinho para feudinho. Imagina o rei da França tendo que ir de porta em porta para o senhor feudal falar: olha, você me ajuda nessa guerra? Imagina o rei da Inglaterra indo de porta em porta de senhor feudal falando: olha, você me ajuda a lutar contra a França? Isso não existe. Não teria jeito dessa guerra ser travada se o Estado não se centralizasse. Então, vejam bem, a Guerra dos 100 Anos foi fundamental para a formação da monarquia da Inglaterra e da França. Já existiam reis, só que esses reis não eram tão poderosos assim, eles não tinham tanta força. Depois da Guerra dos 100 Anos, eles concentram poder e se tornam fortes. Inglaterra e França se unificam depois da Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra ainda tem mais um evento importantíssimo, que é a Guerra das Rosas. Vocês não precisam saber disso que eu estou falando, é só curiosidade, tá bom? Gente, a Guerra das Rosas foi uma guerra entre 1455 e 1487 na Inglaterra, que também, no final das contas, unificou o país. Aí vocês devem estar pensando: puta que pariu, isso tudo é Game of Thrones, cara, Game of Thrones, Casa Real, Casa... pois é. Essa parte, a Guerra das Rosas, é de fato Game of Thrones. A Guerra das Rosas foi um evento histórico que inspirou o George R.R. Martin a escrever as Crônicas do Gelo e Fogo, a Guerra dos Tronos, tudo bem? Então, só para vocês terem uma ideia. Foi uma guerra... Calma, vou chegar lá. Foi uma guerra civil dentro da Inglaterra, de família real contra família real, de nobre inglês contra nobre inglês, que no final das contas fez uma única família real subir ao trono. Então imagina, gente, ó, só supondo aqui, para quem assistiu Game of Thrones, tinham várias famílias reais, Lannisters, Starks, Tully, etc, etc, etc. No final da Guerra das Rosas, só teve uma única família no trono. Uma única família real no trono da Inglaterra. Uma única família nobre que mandava no país inteiro. E aí a Inglaterra se unificou. Eu vou falar para vocês, os 2 principais nomes do conflito da Guerra das Rosas eram York e Lancaster.
York, Stark, Lancaster, Lannister. Tudo bem aí para quem assistiu? Então vamos lá, recapitulando, sei que está confuso. Guerra dos 100 Anos ajudou na unificação da França e da Inglaterra. Na Inglaterra, especificamente, a gente ainda teve a Guerra das Rosas, que foi uma guerra civil travada entre os nobres da Inglaterra, que no final das contas fez só uma família nobre ter poder dentro da Inglaterra. E aí ela tomou todo o poder para si. Tá bom? Gente, é isso. Último comentário da aula. A Guerra dos 100 Anos, especificamente, também tem a participação de uma pessoa muito importante na história da humanidade, a Joana d'Arc, uma mulher guerreira, literalmente guerreira, pegava a espada, descia a porrada, uma puta de uma liderança francesa, que hoje em dia é o símbolo nacional da França. É Santa Joana d'Arc, tá bom? Ela é uma mulher importantíssima para a vitória da França na Guerra dos 100 Anos, uma puta estrategista, liderou uma cacetada de gente, acabou queimada viva pelos ingleses, acusada de bruxaria. Pelos ingleses, tá bom? Não pela França. Eu sei que tá confuso essa última parte, mas, gente, de 1 a 10, quanto vocês conseguiram entender? Tipo, eu sei que é foda, e a gente já passou da hora, mas enfim, peraí, eu vou parar de gravar e aí eu tiro a dúvida de vocês.